Quem interpreta teus sonhos? Eu creio que, dando um pouquinho de seguimento ao que nós falamos no domingo passado, nós precisamos voltar à estratégia do pouco é necessário. Okay? Quando Jesus conversa com Marta e Maria, eles estavam... A Marta e Maria receberam Jesus em casa e Marta estava inquieta, nervosa, ansiosa, envolvida em muitas coisas. E fruto dessa ansiedade, ela começou até a repreender a Jesus. Jesus, tu não te importa? Imagina, esse é um lugar interessante. E nós precisamos ter um certo senso, dizer, no momento que você começa a entrar nessa alçada e dizer para Deus o que é que tem que fazer, é porque nós estamos, cruzando algumas linhas. E Jesus diz assim, Marta, Marta, andas inquietas, te ocupa com muitas coisas. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E nós temos a tendência de achar que para resolver os nossos problemas, a solução dos nossos problemas, ela é sofisticada, ela é complicada, ela é cheia de coisas. Nós nascemos, eu acho que nós fomos montados dessa forma, que para te resolver essa situação, eu tenho uma coisa que eu gostaria que acontecesse, mas parece uma montanha diante de mim, eu não sei nem por onde começar. E você associa solução dos problemas da nossa vida a algo complicado, difícil, estressante, vai envolver meu trabalho. Eu não tenho, imagina, vou ter que envolver tempo, vou ter que resolver esse troço, e você já se estressa com a coisa. Porque nós somos montados a achar que solução para problemas que a gente enfrenta são complicados. E nós somos treinados na ansiedade e na preocupação. E Jesus entra em cena e diz assim, tu está ocupada e envolvida com muita coisa, pouco é necessário. E você pode, eu creio que nós podemos aplicar essa fala de Jesus para todas as áreas que você está lidando. Mas pastor, se tu soubesse o tamanho da encrenca que eu estou lidando, tudo que envolve isso, Jesus sempre vai dizer, pouco é necessário, uma coisa só é necessário para você lidar com esse assunto. Então, é interessante porque nós temos esse senso. Tudo é difícil. Tudo é complicado também. Olha tudo que eu tenho a pensar. Aí você põe a tua mente natural a explorar todos os ângulos e os desafios. E você fica exausto, nem começa. Né? A ansiedade toma o teu coração, você já nem vai. E aí você perde a vontade de sequer atacar o problema. E Jesus diz, pouco é necessário. E nós precisamos voltar a isso. A solução para isso é sofisticada. Eu não tenho curso superior. Eu não tenho como lidar com isso. Imagina, olha só, nunca fiz curso, nunca sei, não sei como é que fazer. Envolve muito. Eu só tenho 24 horas. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu não consigo nem pensar em como vou resolver esse problema. Quando aquele pai foi visitar Jesus, porque a filha estava quase morrendo. Imagina o tamanho do que é ter uma filha em casa quase morrendo. Tudo o que envolve isso. E aí, Jesus está a caminho da casa desse homem, e no meio do caminho, pessoas da casa dele chegaram e disseram assim, não te preocupe, não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu. E Jesus disse uma coisa, não temas, crê somente. Ele disse, somente, você somente precisa, uma coisa só. Não precisa te envolver com um monte de outra coisa que não é a tua alçada. É uma coisa só. Não temas, crê somente. Só isso. Continua crendo. Amém, é a única coisa. Pouco é necessário. Porque no momento que nós não treinarmos o nosso coração a andar nessa estratégia de saber que pouco é necessário, não sobra espaço para Deus trabalhar por aqueles que nele esperam. Amém. É quando você coloca a tua fé, o que Jesus disse para aquele homem?
fica na tua alçada, continua crendo, o resto é comigo. Ah, mas não importa, tem gente na casa, tem como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo. Eu falei assim, não importa, esse não é a tua função, não temas, crê somente, e ela viverá. Então, onde é que é o teu foco? Onde é que aquele pai tem que pensar? A cabeça dele está voando para várias coisas, ele diz assim, ó, a única coisa que ele precisa é não deixar o medo entrar no coração e ele continuar crendo. Do trajeto da informação, ele já tem a informação que a menina morreu. A filha morreu. Imagina as emoções envolvidas. Imagina o tamanho do que está envolto, a situação que ela está vivendo, o tamanho da bronca que é. E Jesus diz uma coisa, esquece tudo isso aí, foca só nisso. Uma coisa só é necessária, não temas, crê somente. Eu falei assim, tá, mas isso, Deus, isso, isso não é a tua parte. Crê somente. E ela viverá. Ele falou assim, ele segue andando. Então, nessa situação que você está lidando, amém, pouco é necessário, meu irmão. Uma coisa só. Então, como eu disse para você, tudo o que o inimigo faz é tentar levar você para essa situação onde você não precisa exercitar fé. E tudo o que Deus quer é te manter nessa posição onde você está exercendo fé, sempre crendo. E é uma briga enorme que nós estamos lidando e vivendo. Então nós precisamos, de alguma maneira, permitir que o Espírito Santo de Deus nos treine e mantenha nessa estratégia. Você tem uma situação que você está lidando com tua filha, pouco é necessário, uma coisa. Uma situação que você está lidando com tuas finanças, pouco é necessário. Você tira a confusão e a névoa dessa situação e foca em uma pouca coisa. É o inimigo que sopra a névoa em tudo e faz você ficar desesperado para nem começar nem a pensar, porque é demais para mim. O Salmo 73 fala desse homem que começou a analisar as alternativas e o que estava acontecendo ao redor dele. Ele diz assim, a tarefa foi pesada demais para mim. Aí ele diz, até que eu entrei no santuário da presença de Deus e tudo. Amém? Ele disse, a tarefa foi pesada demais quando eu comecei a analisar todos os itens. Salmo 73, vai ler lá. E o salmista diz assim, eu quase amaldiçoei e estraguei a minha descendência. Porque a boca começa a falar, você começa a se estressar e você começa a falar. E aí ele diz, até que eu entrei na presença do Senhor e tudo fez sentido de novo. Então, o que acontece? Várias são as situações que nós estamos lidando, onde você já chegou à conclusão, é muito complicado, a tarefa é difícil demais, é complicado demais, é muita informação, é muita coisa, é muita opinião. As pessoas dizem que eu tenho que fazer isso. E é isso que o inimigo diz. O inimigo diz assim, se você não fizer isso, não voltar atrás, não andar, amém, não fizer amém, pedir libertação, amém, pelo pirata, que era avô do teu avô, e libertar aquele lá que você não sabe, aquele demônio familiar que lá atrás, aí você tem que fazer curso disso, você tem que fazer curso daquilo outro, e você dizia, a religião põe um fardo, e a Bíblia diz que nem vocês, ele falou para os religiosos, nem vocês conseguem carregar, vocês ficam botando um monte de fardo nas pessoas, e Jesus diz, pouco é necessário. Não, porque eu tenho que ir no meu seminário de libertação, porque senão eu nunca vou conseguir sair, porque me disseram que se eu não fizer isso, eu vou estar amarrado e tudo que acontecer com meus pais vai acontecer comigo. Eu tenho que ir. Amém. Sabe o que acontece? As pessoas estão fazendo você acreditar em algo. Quem interpreta os teus sonhos? Se eu não fizer isso, olha só o que nós vamos carregando ao longo da vida. Se eu não fizer isso, não tem como eu resolver. É muito complicado a tarefa. E você já anda com um fardo enorme. E aí Jesus chega para ti, tu anda agitado, estressado, envolvido com tanta coisa. Pouco é necessário. Uma coisa só. E ela está escolhendo a parte certa. Ele está dando a dica. Ó. A presença de Deus
O que você faz nessa hora? A coisa que você não pode não ter é Deus do teu lado e esse senso que você está. Essa é a realidade. Busca o reino em primeiro lugar. Ou o que você quer? Você quer ser treinado nessa jornada de caminhar com o teu Deus, onde você anda perto dele e ele tem acesso ao teu coração e o teu coração. Essa é a única coisa que precisa fazer. Essa é a única coisa que precisa fazer. Mas eu vou ser daqueles monges, então, que vou pôr. Não, ninguém está falando disso. De novo, alguém te fez acreditar que isso é o que significa. Alguém anda interpretando teus sonhos, interpretando tuas situações, e estão fazendo você acreditar em algo que Deus não tem nada a ver com isso. Então, nós estamos acreditando que a tarefa é muito complicada para a gente entrar na Terra Prometida. Então, por isso, nós já desistimos. Nós nem vamos crer. E eu queria que uma das coisas que você saísse desse lugar, sabe, tudo o que você está enfrentando, que você está dizendo que é difícil, ouve a voz de Deus dizendo, pouco é necessário, minha filha. Uma coisa só. Porque o que acontece? No momento que você põe em andamento essa única coisa, tudo começa. É a razão. Cristo é a resposta. Quando Ele estiver no centro da tua vida, amém, você vai saber passo seguinte, passo seguinte. E nem precisa, às vezes, passo. A Bíblia diz, em alguns casos, posiciona o exército e louva, né? Josafá, né? Papapá. Esse é um conceito de pouco é necessário, amém. Uma baita de uma guerra, só louva a Deus, né? E papapá, trombeta, saltério, o que mais? Complicadíssimo, tá? Põe aí, põe a música, né? Põe a banda para tocar, amém. E Deus faz um grande livramento e conta que aquele ali, eles acessaram o Vale da Bênção, diz que os despojos foram tão grandes, e a pessoa olha para aquela situação e diz assim, eu não tenho nada a ver com isso, a única coisa que eu fiz, amém, eu estava tocando lá, né, amém, e Deus, olha só, amém, pouco é necessário. Então, alguém colocou na nossa cabeça que se o problema é de saúde, é complicado. Se o problema é genético, hereditário, é mais complicado ainda. Filhos se converterem é complicado na situação que nós vivemos. Amém. Trabalho hoje em dia, na economia, é complicado. Ter uma empresa é complicado. Amém. Ter uma família é melhor nem ter filho, porque é complicado. Imagina você educar filhos. Tudo é difícil, meu irmão. Amém. Essa é a razão porque você pega a esposa de Jó e diz assim, amaldiçoa Deus e morre. Amém. Porque a vida é complicada. Amém. Desiste. Você está vendo tudo? E aí você vem Jesus, amém, e diz assim, tu anda inquieta, está te incomodando com tanta coisa, pouco é necessário, minha filha. Então eu queria que o Espírito Santo de Deus, amém, você desse espaço para ele operar dessa maneira. Cada vez que você estiver lidando com um problema e você dizer assim, não sei nem por onde começar, é complicado. Eu sei por onde começar. Não sei nem por onde começar, mas Jesus está dizendo, pouco é necessário, está pronto, está ali onde começa. Todos os desafios da nossa vida começam no mesmo lugar. No mesmo lugar. Para qualquer área. Finanças. Amém. Você precisa engordar, você precisa emagrecer, você precisa, amém, ser mais saudável, comer direito, você precisa saber que curso você vai fazer, qualquer coisa você precisa. Não sei, eu tenho tantas opções. Amém. E, na minha época era engenharia, tinha duas engenharias, engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia mecânica. Só. Hoje tem 20 engenharias. Engenharia disso, engenharia daquilo, engenharia de aquilo. O que eu vou fazer? Amém. Estou cansado só de pensar, pastor. É exatamente isso. Pouco é necessário. Pouco é necessário. Como? Relaxa, Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o Deus vai fazer a obra. Então,
nós precisamos reposicionar a nossa mente cada vez que você... Amém. Cada vez que você confrontar um problema, o inimigo vai ler para você e todos aqueles ao teu redor, a religião e tudo mais, vai dizer assim, é complicado, amém, é difícil, eu fiz assim porque eu era isso, eu era... E você tem que saber dizer a mesma coisa de Jesus, em uma coisa. E essa é interessante que, quando as pessoas tinham problemas, você sabe, vocês me conhecem, todo o tempo que eu estou aqui, amém, eu dei um conselho, o primeiro conselho que eu sempre dei para todos que vinham na igreja com problemas. Um conselho eu dava. Amém. Eu era um homem de um conselho só. Eu sei disso, eu me lembro. Um conselho. Se houver problema de família, problema financeiro, problema disso, eu dava um conselho. A pessoa chegava com problema, eu dizia, durante 1 mês, 2, vem todos os domingos aqui, abre o teu coração, deixa Deus ministrar para ti. Só isso. É isso, simples, pouco. É só isso. Esse era o meu único conselho. Todos os domingos, sem parar, todas as reuniões. Sempre que abrir a porta dessa igreja, tiver uma reunião de oração, que vem e abre o teu coração, deixa. Daqui 2, 3 meses nós vamos conversar e aí tu vai me dizer como é que vai estar. Nunca errei no meu conselho. A não ser as pessoas, pastor fez isso, aconteceu, daí a pessoa deixa de vir de novo. Deixa de botar a primeira coisa no primeiro lugar de novo. Aí a coisa afunda. Ou ele tranca. Não, é isso. O que você faz? Quando você diz, você está treinando a pessoa a um costume que é sempre vai a Deus, sempre Deus é o centro, Deus é o primeiro, você ajusta a tua agenda, é uma coisa simples. Esse era o meu conselho. Então, como funciona? Nós vivemos numa realidade, e o mundo do jeito que está colocado para nós, ele vai sempre dizer, é complicado, é difícil, poucos conseguem, é para poucos ser bem-sucedido, é para poucos. E Deus diz assim, não, amém. Se tu creres, amém. Nada é impossível ao que crê, amém. Esse é o limite. Deus está dizendo, tudo é possível, amém. E o mundo está dizendo, é complicado, é difícil, amém. Hoje, do jeito que está, se eu não souber, amém, se eu não souber um mínimo de dominar um computador, uma coisa, não tem como eu ser bem-sucedido. Eu não tenho nada sobre finanças, eu não entendo nada sobre isso. Como é que eu vou ter uma empresa? Amém. E nós, tudo é complicado, amém. E nós estamos sempre, a nossa conversa, que é, tudo é complicado. As nossas conversas, e meus irmãos, nós devíamos andar em grupo de pessoas, onde as pessoas vão falando assim, glória a Deus, Deus está fazendo isso, existem alternativas, tudo é possível. Essa é a tua conversa. Te joga para cima, para frente e para os propósitos de Deus. Quando você diz, é complicado, já vou te alertar. A pessoa diz assim, você vai abrir um negócio, já vou te alertar. Amém? 2% vão sobreviver. Amém? Já vai. A pessoa já vai assim, por que eu nasci? Entendeu? Você perde todo o gás de... Amém? Quando Deus diz assim, pouco é necessário. Amém? Mantém Deus no centro da tua vida e... Amém? Provai e vede, amém, vê o que eu sou capaz de fazer. Somente crê, não temas, não temas. E sabe o que nós fazemos? É tudo o que nós não fazemos. Nós jogamos tudo embora e nós vamos fazer na nossa força, no nosso braço. Aí você não lê a Bíblia mais, você não ora, amém. Você não vai na igreja, você está cansado, porque eu não sinto que eu estou cansado hoje, porque eu tive uma semana exausta e eu usei o domingo para descansar. Alguma coisa está errada. Por quê? Você está exausto porque você, amém, trocou amém. Sabe o que você pode fazer? Descansar durante a semana, desfrutar da bênção de Deus e aproveitar, amém, celebrar as vitórias que Deus te dá no domingo, amém. Você pode inverter esse jogo, amém. Fácil inverter esse jogo, amém. Essa é a parte que agrada do Senhor, onde Deus diz, não, Deus... Onde você diz assim, eu não sei muita coisa. Nós somos iletrados. Os religiosos dizem assim, esses caras são iletrados, alguma coisa deve ter acontecido. Eles estiveram com Jesus. Amém. Esse é o que aconteceu. Esses caras andam com Deus. Amém. Qual é o sinal do teu sucesso familiar, resposta de oração, bênção? É você andar com Deus. Amém. É isso. Essa é a única coisa. E é a única coisa que você não pode tirar da equação. E serve para qualquer coisa. Amém. Serve para qualquer área da nossa vida. Então, como funciona? Eu já citei isso para vocês. Mas você tem uma experiência, amém,
que você viveu alguma situação, conforme você interpretar essa situação, a tua crença, o teu sistema de o que você acredita vai ser forjado. E em cima do que você acredita, as tuas escolhas vão ser feitas. E em cima das tuas escolhas, os resultados da tua vida vão ser feitos, de maneira simples. Então, por exemplo, você está ali, olha só, Samuel. Aí Samuel acorda de noite, é um piá, né? Aí ele corre para Eli e diz assim: Eli, tu me chamou? Eu não te chamei. Você deve ter um sonho, né? Alguma coisa. Volta a dormir. Samuel. Segunda vez. Eli, tu me chamou? Não te chamei. Vai dormir. Vai. Samuel. Ele vai até Eli de novo, na terceira vez. Não, eu não te chamei. Aí caiu a ficha. Essa pessoa, Eli, agora vai interpretar o que está acontecendo. Olha o que Eli podia ter dito. Samuel, acho que tu está estressado. Acho que está na hora de voltar para casa. Tu já serviu bastante no templo, tua mãe se sacrificou, ficou longe da tua casa. Acho que tu está vendo coisas, está sonhando, tu está preocupado, tu deve estar com saudade da tua mãe, tu está ouvindo a voz do teu pai chamar em casa. Então é o seguinte, posso te dar uma sugestão? Arruma as tuas coisas e volta para casa. Está. E aí Samuel diz assim, faz sentido isso. De repente eu estou ouvindo coisas, porque nunca aconteceu isso comigo. Eu falei assim, pior mesmo, estou com saudade de casa, minha mãe vem aqui. Eu falei assim, puxa vida, eu já cumpri a minha missão, eu já semeei a minha vida, a minha mãe também. Imagina que bênção, olha o desejo de Deus, reunir mãe, filho, família. Isso é de Deus. E ele vai para casa feliz, e acontece. Ponto, resolvido. Quem é que está interpretando os teus sonhos? Aí ele diz assim, Samuel, é o seguinte, isso é Deus falando contigo. Quando ele falar de novo, é quase assim, tira a sandália dos teus pés. A coisa é séria. Tu vai dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. O que acontece? Quando Deus visitou Maria e ouviu a saudação do anjo, o que a Maria disse? Ela ficou pensando, que significa isso? Amém. Qual é o significado desse negócio? Então, meus irmãos, tem eventos que acontecem na nossa vida que conforme você interpretar esse exemplo, esse evento, você vai montar o teu sistema de crença, o que você acredita. E em cima disso você vai tomar decisão na tua vida. Então, qual é o grande onde o inimigo entra em cena? O inimigo entra em cena, ele quer forjar o teu sistema, aquilo que você acredita. Então, Adão e Eva, na beirada, acabaram de ouvir de Deus, todo o jardim você pode comer. Está vendo Adão e Eva? Olha só o que nós fizemos, olha só o paraíso. Ele falou assim, ele ficou assim, né, com a boca aberta. Ele disse, tem aquelas 2 árvores ali, essa você não toca. Tem essa árvore ali que você não pode comer, tá? Aí tem um evento que aconteceu. Ele foi, meus irmãos, é interessante, né? Aí ele foi consultar o diabo para interpretar o que tinha acontecido. E o diabo disse para ele assim, tu está aí encucado, né, Adão? Por que eu posso comer de todas as árvores, só daquela não? Eu falei assim, isso aqui que está acontecendo é o seguinte, Deus está escondendo uma coisa de ti. Essa é a interpretação do evento. Deus está escondendo, porque Ele não quer que você seja que nem Ele. Então essa é a razão porque está assim. Aí Adão diz assim, faz sentido. Em função do que ele acreditou na explicação, ele agiu.
Então, às vezes, nós estamos querendo, meus irmãos, nós estamos querendo lidar com as nossas escolhas, aquilo que a gente faz, a murmuração, ou atos que nós fazemos, mas por trás disso tem coisa, o que você acredita é que está sendo assaltado, e é fruto, as nossas escolhas e as nossas ações são fruto do que nós acreditamos. Eles querem que você acredite nisso. Amém? Se nós olhamos o que nós estamos vivendo hoje no planeta, existe uma agenda, você está sendo forjado e montado para acreditar em algumas coisas. Amém? É isso? Se alguém disser para você assim, você foi no médico, ok? Você foi no médico, você sentiu uma dorzinha, e o médico fez o exame e disser para você, você tem 5 dias de vida, com base no exame que eu vi. O que isso vai acontecer? Toda a tua lógica vai mudar. Se você acredita nisso, a tua lógica muda e você vai começar a tomar decisões em cima dessa informação. Que alguém interpretou um exame. E se esse exame foi forjado? Ele mostrou algo para você e diz, está vendo aqui o exame? Você está com isso, tem 5 dias de dia. O médico diz, você tem 5 dias de dia em função disso. E aí você acredita nisso, e a partir dali, todas as tuas escolhas e decisões são feitas em cima disso aqui que você acreditou. E aí o que acontece? As tuas escolhas vão mostrar a tua colheita, os resultados da tua vida. Aquilo que você faz, semeia, você colhe. Nós estamos cercados de informação de pessoas, e meus irmãos, é isso que nós somos, de pessoas dizendo para você, isso que você está passando na vida é por causa disso. Isso que está acontecendo contigo é por causa disso. Isso não aconteceu ainda por causa disso. Então, jogando interpretações diante de nós. Isso está acontecendo com você agora, porque você lembra aquela vez, há 20 anos atrás, que você roubou um lápis no supermercado? Pois é, agora o pecado vai te achar, e agora você não tem sucesso na vida. E você diz... E você tinha que dizer, quem é você? Amém. Quem é você? Para interpretar o que está dizendo. Amém. Os jornais estão dizendo, a economia está acontecendo isso. Amém. Se você falar qualquer coisa sobre esse assunto, você é racista. Você é um racista. É isso que estão dizendo. Você está encaixando pessoas que fazem e dizer você é racista, racista, racista. E aí você acredita que você é racista. Daí você vê esse bando de gente aí fraca. Eu queria pedir perdão por eu ser branco, queria perdão por eu ser fracos. Por quê? Porque você acredita em algo e aí você age em cima do que acredita, que não leva para lugar nenhum. Amém? Não vai a lugar nenhum. Desculpa que eu nasci. Desculpa que eu existo, tipo assim. Amém? Desculpa. Aí nós temos esse bando de gente pedindo desculpa por tudo. Amém? A Bíblia diz assim, clama a mim e eu vou mostrar coisas que vocês não sabem. Se você está numa situação que não sabe o que está acontecendo, Deus é que tem que interpretar essa situação para você. Amém? Essa é a razão porque nós temos Bíblia e o Espírito Santo de Deus. Esse livro é lâmpada para os nossos pés, esse livro é luz para o nosso caminho, esse é uma espada que divide entre o certo e o errado, alma e medula. Esse livro, inspirado pelo Espírito Santo, é o que vai fazer sentido, onde você vai olhar, Deus está
do céu dizendo, você está olhando errado essa situação, você está olhando errado. Marta, você está interpretando errado essa situação. Vocês estão interpretando errado essa situação. Como é que Deus sabe que nós estamos interpretando errado? Pelo que sai da nossa boca. Não existe fé, existe desespero, existe falta de confiança, existe dinâmica, porque vocês estão interpretando errado. Eu venci a morte, amém? Está consumado. Tudo o que você precisa está disponível. O que você precisa é parar, repensar o teu sistema de fé, o que você acredita, porque de alguma maneira você foi inundado pela religião, pelo sistema, por tudo, para fazer você acreditar que você é isso, você é um incompetente, você não é capaz, você não tem direito, você é um rejeitado, você é isso, você é aquilo, você jamais vai fazer. E aí você acreditou. E porque você acreditou, você tomou decisões. Não, eu não vou fazer esse tipo de coisa porque já me disseram que não é o meu feitio, o meu perfil não é para isso. Entendeu? Eu sou uma pessoa que você sempre é assim na vida. Amém. Gênesis 41, 8. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém. Nós vamos rumo ao alvo. Gênesis 41, 8. De manhã, isso é José interpretando um sonho. De manhã, Faraó teve um sonho de noite. Amém? Quantos estão acordados, felizes, alegres nessa manhã? Então, de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito. E todos os sábios lhe contou os seus sonhos. Amém? Faraó teve um sonho e ficou com o espírito perturbado. Uma das marcas que você vai ver quando Nabucodonosor teve o sonho, quando essas pessoas tiveram sonho, o que aconteceu logo depois, espírito perturbado. Cada vez que você tiver um espírito perturbado, ansioso, preocupado, nervoso, é porque você teve uma informação que aconteceu na tua vida, algo você está lidando que você não sabe o que significa. Espírito perturbado, ele se perturbou com a situação, porque ele teve uma informação, algo aconteceu e ele não sabe o que significa. O que ele faz? Chama magos e sábios do Egito. Então, o que você faz? Quando você está enfrentando uma situação, você pega aquela situação e vai chamar alguém. Vai contar para a tua amiga de escola. Seguinte, assim, eu estou com aquela... Estou curtindo ali, né? Estou gostando de um cara ali, um amigo meu, assim, né? Estou gostando de um cara lá. E aí você fala para a amiga e a amiga vai dizer, isso é legal, hein? Vai com tudo, não sei o quê. Olha para quem nós estamos entregando a análise e a interpretação da nossa vida. Se Deus, e o que Deus diz assim, Deus, eu estou com essa situação, tem esse sentimento aparecendo aqui, o que tu tens a dizer. Amém. Tanto é verdade que ele chamou aqui, ninguém a vida que conseguisse interpretar. Os caras disseram assim, eu não sei o que está acontecendo contigo. É difícil isso, né? Todo mundo sabe tudo hoje em dia, não é verdade? Você já ligou para alguém e disse assim, não sei o que falar, eu vou pensar um pouco, vou orar, vou ver o que tem a dizer. Não, nós sabemos tudo. Se eu não sei, vou dar uma pensada, vou avaliar diante de Deus. Amém. Não sabiam. O que acontece? Chama José. O que eles podiam ter dito? 7 vacas gordas são o seguinte, 7 esposas novas que Deus vai te dar. Desculpa, foi a primeira coisa que apareceu na minha cabeça. Amém. Pelo menos vocês acordaram. Amém. E aí, os 7 anos seguintes vão ser o estrago que as 7 sogras vão fazer na tua vida. E o que aconteceu? Não, sério, meus irmãos, sério, é isso que nós ouvimos
Todos os dias nós estamos ouvindo a interpretação de todo mundo que quer se achar e dizer o que está acontecendo na tua vida. Cada um devia cuidar do seu nariz. Amém. E todo mundo tem uma palavra profética, uma palavra interpretativa, um conselho para dizer, eu sinto que isso está acontecendo na tua vida. Amém. E aí Faraó teve um centro, esses caras disseram assim, não fazemos ideia do que está acontecendo. Mas a gente sabe de um cara que interpretou um sonho, chamam José, porque essa pessoa tem a inspiração divina para dizer o que realmente está acontecendo. Deus estava querendo mostrar algo do que estava acontecendo. 7 anos de fartura, 7 anos de dificuldade. Amém? Aí o que acontece? Faraó acreditou na interpretação de José. Tanto é verdade que ele agiu em cima do que ele acreditou. Em cima do que ele acreditou, da interpretação, do significado daquele evento. E, meus irmãos, em cima, o que importa na nossa vida não são os eventos que estão acontecendo, é a capacidade que você tem de olhar para a situação que você está vivendo e dizer assim, tem alguma coisa aqui, tem algum significado aqui que eu preciso saber o que é que está acontecendo, porque Deus sempre tem bons planos, Deus sempre está comigo, Deus sempre é um bom pastor, e eu não posso deixar o inimigo interpretar, porque conforme ele interpretar essa situação, eu vou agir de uma certa forma e eu vou, tomar uma decisão errada. E meus irmãos, todas as decisões que não são tomadas em Deus não vão dar nada, vão para o saco. Agora pensa assim, meus irmãos, olha só, Paulo e Silas na prisão, chicote nas costas, no mais fundo de uma prisão, frio e gelado, porque eles estavam pregando o evangelho. Eles estão ali à meia-noite, e aí ele diz assim, Paulo diz para Silas e diz assim para ele, Silas, é o seguinte, acho que a gente fez alguma coisa errada, porque nós estamos pegando o evangelho, e nós vamos parar na prisão, provavelmente nós, em algum momento da nossa caminhada, nós nos desviamos. De repente, Deus está cobrando de mim os crentes que eu matei lá atrás. Né? Eu matei alguns crentes lá atrás e agora a conta está chegando. Eu falei assim, e se a gente pensar bem, né, Silas? Se a gente pensar bem, a gente, fez bastante já pelo Evangelho, concorda? Concorda? Olha o que a gente já fez. Olha o que nós já fizemos por Deus. Acho que nós completamos a nossa carreira. Eu posso dizer que a gente guardou a fé, então é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, tu ora por mim, eu oro por ti, amém. E a gente entrega o nosso espírito, e seja o que Deus quiser, amém. Ou seja, o que eles estão fazendo? Eles estão interpretando o momento deles. Ou eles podem dizer assim, essa situação não está me cheirando, tem alguma coisa, Deus deve estar pensando em alguma coisa, Deus está preparando isso aqui para algo bom ali na frente. Porque Deus sempre tem algo bom, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Deus tem algo, amém. E aí o que você faz? Em função do que você acredita que Deus está por se mover, você faz o quê? Você louva e adora a Deus no meio do caos, porque você está lendo aquela situação e a tua fé, porque você está acreditando que aquela situação é boa para você e é por isso você adora a Deus e você age. E aí o que acontece? Terremoto, amém. Carcereiro salvo, o reino de Deus avança. Amém. Quem interpreta o teu momento? Quem está interpretando a tua situação? Com quem você abre o coração? Meu irmão, cuidado onde você abre tua intimidade. Adão foi conversar com o diabo. Amém. Também, né? Me poupe, né? Vai conversar com o diabo para expor os... Não, estou passando uma situação complicada. Com quem você for buscar consulta? Satanás. Amém. Tipo assim. Né? Minha melhor amiga da escola. O destino da tua vida você vai entregar para a melhor amiga da escola. Não, no grupo de WhatsApp, larguei assim, pedi para todo mundo orar. Como assim?
o destino da minha vida. Falei com aquela pessoa, não, faz tempo que eu não encontrei ela, senti de Deus, encontrei no meio do caminho, uma velha amiga, amém? Costumava congregar conosco há 20 anos atrás, reparti com ela, pensei, ela me deu uma palavra de Deus, não me deu uma palavra nenhuma de Deus, amém? Amém? Nós estamos com essa ideia de que mudou a regra, tem uma regra, uma coisa é necessária, clama a mim, eu vou mostrar coisas que vocês não sabem. O revelador de mistério, o interpretador mora, o grande Deus da nossa vida é Deus, amém? Ele vai dizer assim, isso que tu está passando, amém? Eu estou fazendo uma obra que tu não percebe, não está percebendo a obra que eu estou fazendo na tua vida, amém? Coisas novas estão surgindo, amém? Continua firme, não temas, crê somente. Amém. Ele é que tem o direito e a capacidade, o único que tem o direito de interpretar nossos sonhos e avaliar nossa vida e fazer uma geral no que está acontecendo, é o nosso Deus. Teve um evento interessante, se você abrir Daniel 2. Pastor, eu estou numa situação complicada, o emprego não vai para frente nem para trás, a coisa está assim, eles estão demitindo um monte de gente, eu não sei o que eu faço, estou numa situação. Quem interpreta a tua situação? Quem você chama para a sala para interpretar teu sonho? Quem você chama? A primeira que Faraó chamou foi os encantadores. Essa foi a grande causa da queda do homem, que quando o homem teve alguma coisa para resolver, ela foi, em vez de conversar, Deus conversava com ele todo dia, no cair da tarde, todo dia. Aí ele resolveu conversar com... E meus irmãos, sério, quanta invenção nós já criamos, amém? Não, eu resolvi conversar com fulano de tal, eu senti que ele vai me dar a instrução. Não. Nabucodonosor tem esse sonho. E Nabucodonosor, ele foi mais esperto que Faraó. Porque ele chamou os sábios feiticeiros, olha só, ele foi um pouco além. O rei, versículo 1 de Daniel 2, o espírito se perturbou, sempre, ficou sem sono. Você não está conseguindo dormir, está sem sono, está incomodado, está ansioso, está nervoso por alguma coisa, algo te incomoda. É porque você está tendo dificuldade de avaliar o que está acontecendo. A única coisa que você precisa quando você está ansioso, conversa com Deus, a paz dele vai tomar o coração, ele vai dizer assim, meu filho, é o seguinte, isso que está acontecendo é isso, não te preocupa. Você está olhando de maneira errada, você está achando que acabou. Não, recém estão começando, o que Deus tem para fazer na tua vida é isso, 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 amém? Ou seja, Deus está sempre posicionando a nossa vida. Então, sempre que você tiver com o espírito perturbado, é sinal claro de que você precisa ir para a presença de Deus ajustar esse teu coração, porque essa situação está te deixando confuso e nervoso e você está com a tendência de interpretar negativamente. E você vai fazer aquilo que todo mundo faz. É complicado, é difícil. Eu sempre chego assim, sempre na minha vida eu chego nesse ponto. Eu tento fazer o melhor. E aquela velha lista de eu faço o melhor sempre, eu fiz tudo, e aí eu volto e dou um círculo e chego sempre no mesmo lugar. E você fica ali remoendo aquele negócio, perturbado, incomodado. Porque você montou uma vida de intérpretes, é o que o Faraó tinha, ele tinha magos e sábios. Deu alguma coisa, chama os sábios, chama os intérpretes, Nabucodonosor teve magos, encantador, feiticeiro e os caldeus. O cara veio com uma tropa, amém? Desce tudo aqui, porque ele estava realmente complicado. Aí ele pede para os caras interpretar. Olha só o que eles disseram. Rei, vive eternamente. Conta-nos um sonho. Você conta-nos um sonho, um ovo. Amém. Quem sabe interpretar, sabe saber o que eu sonhei. Isso não existe ninguém na terra.
E não existe ninguém na terra que possa fazer. Ele diz, se me declarares o sonho e a interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Então me digam, amém, é simples, me digam o que eu sonhei e o que é a interpretação. Eles tentaram a segunda vez, diga-nos o sonho a seus servos, amém. E lhe daremos a interpretação. Olha o que o rei diz, bem percebo que querem ganhar tempo, vocês querem me enrolar, porque vedes que o que eu disse está resolvido. E se não me fazeis saber o vosso sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas. Olha só, meus irmãos. Eles estavam combinando entre eles, guys, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Fala isso, nós não podemos se contradizer. O Jornal Nacional, o Jornal do Almoço, o Jornal da Globo, o Jornal isso, o Jornal daquilo tem que falar a mesma linguagem. Senão, imagina se um começa a falar uma coisa que não é verdade. Amém. É assim que é o nosso sistema. O sistema é todo montado e combinado nas entrelinhas para fazer você acreditar em algo. Amém. É assim, tudo é assim. Eles disseram assim, ó, combinasse palavras mentirosas e perversas para me proferir na minha presença. Vocês querem ganhar tempo, vocês querem me enrolar. Dizei-me o sonho, porque daí eu vou saber que vocês podem interpretar. Não há mortal na terra. Eles fizeram todas, não existe, é impossível, não tem nada. Então é o seguinte, manda matar todo mundo. Manda matar todo mundo. Se ninguém vai conseguir fazer, mata todo mundo. Mata todo mundo, é simples. Vocês são inúteis para mim. É isso que eles dizem, estão inúteis. Mata todo mundo. Aí Daniel ficou sabendo. Daniel estava sendo, ele era um dos sábios, né? Ó, seguinte, todo mundo para a guilhotina. Você disse, não, mas por quê? Por quê? É porque ele teve sonho, ninguém disse, não, segura aí. Pede um minuto, e nós vamos buscar o nosso Deus, vamos ver o que Deus é capaz de fazer. Amém. Aí eles oram a Deus. Amém. E ele diz a seguinte coisa, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. É Ele que dá a sabedoria, é Ele que muda tempo, é Ele que remove e reestabelece, é Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está... Meu irmão, Deus sabe o que está nos bastidores, Ele sabe a lógica, o que você está vivendo, Ele sabe o que está acontecendo e Ele pode te ajudar a entender melhor o que está acontecendo para você cooperar com Ele. O que aconteceu com José foi isso. José ganhou um sonho e ninguém conseguiu interpretar, ele não tinha ninguém para interpretar. Deus foi ajudando ele, ao longo do caminho, a entender, é isso que Deus está fazendo. Ele continuou andando com Deus. Amém. Ao ponto de, quando ele fez sentido o que estava acontecendo, o que aconteceu? Ele começou a cooperar com Deus. E, meus irmãos, essa é a realidade. Quando nossos olhos forem abertos e fizer sentido o que está acontecendo, por que está acontecendo assim, onde está andando assim, e você sabe, fica firme, não temas, crê somente. Eu estou por trás do que está acontecendo, eu tenho um plano glorioso, Deus tem um propósito para a tua vida, para a tua casa, e você segue firme, não resiste, não murmura, e simplesmente diz assim, Senhor, eu vou continuar crendo em Ti. Amém? É a única coisa que eu sei fazer, eu vou continuar crendo. E é a única coisa que Deus quer, meus irmãos. Amém? É que você continue crendo e expresse isso. Eu creio em Deus. Amém? E como você expressa com a tua boca, com a tua ação, com a tua vida, você se deleita em Deus. O povo de Israel estava no deserto, naquela nheca do deserto. O populacho que veio junto do Egito, o que disse? Deus trouxe vocês para cá porque não tinha cemitério, sepulcro suficiente lá. Essa foi a interpretação. Meus irmãos, tudo tem a ver com quem interpreta o momento que você está vivendo. Mas eu tive essa enfermidade, essa situação, esse caso aconteceu, e aí o que acontece? É um prato cheio para os urubus chegar e interpretar a tua vida e você criar o teu sistema de o que você acredita, e aí você continuar tomando decisões em cima da tua fé, meus irmãos.
E Deus diz assim, não, meu filho, não tem nada a ver com isso, eu estou preparando algo glorioso. Amém, mas eu estou aqui nessa prisão, Deus. Eu disse, não te estressa. Algo está sendo forjado no coração de Deus, até que José tinha um plano de sentar no trono. Amém. Mas imagina todas as vezes que ele teve a oportunidade de interpretar, imagina se tivesse esses amigos, amém, que chegam do teu lado, amém, e diz assim, eu se fosse tu, fazia assim, porque, assim. O populacho que veio junto do Egito, no meio do deserto, o povo começou a ficar nervoso com a situação, e o populacho, olha só, com quem você conversa, meu irmão? Não, isso aqui que é o seguinte, bem possível, eu não estou dizendo que é, né? Eu não estou dizendo que é, quem sou eu para falar de Deus assim, né? As pessoas têm um linguajar bom, quem sou eu para me colocar no lugar de Deus na tua vida? Mas de repente não tem sepulcro lá, e ele trouxe nós para cá para morrer, porque é um benefício sanitário, saúde da população, porque imagina, se não tem onde enterrar todo mundo, enterra aqui, e fica a saúde do Egito fica bem preservada. E aí nós, sabe o que fazemos? Eu não tinha pensado nisso. Como Deus, e de repente Deus me escolheu para ser um sacrifício nesse momento, para o bem da população do Egito. E aí fala assim, porque não tem, não sei o quê. E aí o que acontece? Em cima do que você acredita, da interpretação da situação, você abre a boca e você toma a decisão. Deus, nós queremos voltar para o Egito, porque nós somos assim, porque tu fez isso e assim, assim. E Deus assim, eu tenho um plano para vocês vão passar por aqui, vocês vão lá na terra que mana leite e mel. Amém? Só virando mais um pouco a página, a escritura da parede, lembra? O que aconteceu? O que significa essa escritura da parede? Belsassar. Eles mandaram chamar Daniel. Meu irmão, quem você chama? Amém? Quem são as pessoas com quem você anda? As más companhias corrompem os bons. Com quem você anda? E meus irmãos, nós não estamos falando de pessoas de uma certa forma. Amém? Primeiro lugar, a única coisa, você está andando com Deus? Amém. Olha só, há no reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos. Amém. Nos dias de teu pai se achou nele luz. Amém. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Essa pessoa nada mais é que um ser humano normal, mas que está cheio da... Amém. Ele anda com Deus. 3 vezes ao dia ele orava, amém, e andava com Deus. Existe luz. Amém, que bênção, amém. O fulano de tal é iluminado, amém. O cara é um iluminado. Eu vejo uma aura, amém. Inteligência, sabedoria como sabedoria dos deuses, é exatamente a sabedoria dos deuses, é a sabedoria do único Deus, amém? Do Deus do céu e da terra, que nos deu a possibilidade de acessar o coração dEle, sempre que você precisar, amém? Versículo 12, espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Amém, glória a Deus. Ele vai saber interpretar o que está acontecendo na tua vida. Por que você anda cabisbaixo, chateado com o que está acontecendo? A vida não anda, não desencroa. Você está um pouco desanimado com isso, com essa situação. Deixa Deus interpretar. Chama Deus para a tua equação, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos cercados e vamos morrer. Não, amém. Deus, abre os olhos, mas são os que estão conosco. A interpretação do servo de Eliseu diz assim, encerrou a nossa caminhada, amém. Graças a Deus, foi bom servir, amém. Você já começa a se despedir, sabe como é que é?
Eliseu, foi um prazer, uma honra te servir. Amém? Nós somos cercados, né? Uma honra andar contigo, Eliseu. Amém. Quem é que já está se despedindo? Amém. Se despedindo, se desistindo. Amém, desistindo. Amém, onde? Só termina quando acaba, amém, quando Deus diz, amém. O que nós precisamos? Manter o nosso coração puro, proteger o nosso coração e de quem tem acesso ao nosso coração para interpretar as coisas da nossa vida. Deus tem que ter acesso ao nosso coração. Amém. Anda com Ele dia e noite, medita. Ele é um homem plantado junto às águas, tudo que ele faz prospera, porque ele está sempre buscando a sabedoria em Deus. Então eu vou perguntar de novo, quem é que está interpretando teus sonhos, meus irmãos? Quem é que está interpretando a tua vida? Quem é que está interpretando o teu momento, a situação que você está vivendo? Interpretando a tua empresa, interpretando o teu momento, o teu ano? Quem está interpretando ele? E eu sugiro a você, tem muitos, Satanás tenta dar, amém? Os familiares dizem para aquele homem, e diz, a tua filha morreu, não incomoda mais o chefe e o mestre. Nossas famílias podem dizer assim, tá, foi um bom trabalho, mas deu, né? Ele já morreu. E aí Jesus diz assim, ou seja, tem 500 pessoas que vão opinar, meus irmãos. Você senta numa mesa, e esse é o meu problema, às vezes, que nós abrimos demais nossa boca. E você expõe, eu não queria falar, mas eu vou falar, que eu estou passando por essa necessidade, estou passando isso. E, meus irmãos, sempre tem alguém esperando, um urubu, um corvo, amém, para dizer uma palavra e para plantar no teu momento de vulnerabilidade. Vocês... Isso é porque você fez isso. O acusador vem. Condenação, e aí vai montando, amém, um monte de coisa na nossa caminhada. E o nosso sistema, nós acreditamos nisso agora. Eu não tenho condições de lidar com essas coisas porque eu não tenho capacidade, porque me disseram que eu era a pessoa menos capaz, eu fiz um teste de QI, eu fiz isso, eu lidei com essa situação, eu já ouvi dizer, meus pais disseram isso, e você tem um monte de coisa e você acredita, e você diz assim, esse aqui é o meu limite, pastor. Assim, Quem sabe você conversa com Deus. Vou levar você para sentar na sala do trono e dizer o que Deus tem a ver e o que Deus pensa de ti. Quem interpreta a tua vida? Existe um Deus que revela milagres, segredos. Existe um Deus que revela o profundo e o escondido. Para a gente ir concluindo, em 1 Reis 22, momento difícil, exércitos vão entrar em guerra, amém? Estão se preparando para uma batalha, eles não sabem o que fazer, chamam os profetas, e os profetas dizem assim, vai em frente que você vai ganhar, você vai ser bem-sucedido. Versículo 6 diz assim, eles disseram, vamos ler um pouquinho o 5, disse mais Josafá, o rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. Então, nós estamos numa situação onde a gente não sabe o que fazer, consulta o que Deus tem a dizer. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e disse, irei à peleja contra Ramote e Gileade, ou deixarei de ir? Ele disse, sobe, porque o Senhor o entregará nas mãos do rei. Amém. Isso significa falsa profecia. Amém. Mas ele disse, ele convocou os profetas de Deus. Aí Josafá ficou encucado com essa palavra. Aí Josafá diz assim, não há ainda aqui nenhum profeta do Senhor. Olha só, 400 profetizaram.
E ele diz assim, essa é a bênção de ter o Espírito Santo de Deus em nós, meus irmãos. Amém? Você não tem nenhum. Aí ele diz assim, tem um profeta. Olha só, há ainda um profeta pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque ele não profetiza o que eu gosto. Quando o pai diz assim, não pode fazer assim, você vai aonde? Você vai na mãe testar, certo? Essa é a palavra que nós aprendemos. O pai disse não, mas talvez a mãe diga sim. 400 profetas dizem vai, e ele diz ao contrário, ele diz, não está bom, chama o cara. Aí ele diz assim, eu não consulto o meu pai, porque ele sempre diz não. Então eu vou sempre na mãe. O que nós queremos mesmo? Nós queremos fazer o que a gente acha para nos livrar de alguma coisa, ou nós queremos ver o reino de Deus se manifestando na nossa vida? Amém? Olha o que ele disse. Há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom. Ele devia ter se ligado nessa hora, amém? Mas somente o que é mal, esse tal de Micaías. Aí Micaías vem, e no resumo da história, não sobe, tu vai morrer. Amém, vocês vão morrer tudo aqui. Aí prenderam o Micaías e disseram assim, está vendo, só fala bobagem, e foram para a guerra. E aí Micaías diz assim, se tu voltar vivo, não falou Deus por mim. Josafá, amém, Josafá estava tremendo, porque esse negócio não está me cheirando bem. E é nesse exato momento que aquela, se eu não me engano, aquela flecha é jogada. Amém. Exatamente. A flecha é jogada do acaso e atravessa a armadura de Acabe, ele morre. E Josafá assim, não sou eu. Os caras livram Josafá porque eles queriam pegar o Acabe. Quantas pessoas hoje em dia, amém, acham que Deus quer o mal e não vão a Deus? Amém. Deus quer o melhor para nós. Deus, o que tu tem a dizer sobre isso? Eu acho melhor não encarar essa aí é fria. Assim, tá bom então, tá bem. Não encararemos então. Tudo ao nosso redor, para a gente concluir, está tentando interpretar os nossos momentos. O sindicato, amém. Os amigos, a TV, a mídia, a novela, tudo, familiares, tudo. Eu sugiro a vocês, vinde a mim os que estão cansados, converse comigo, vê o que Deus tem a dizer. Cuidado quem você está dando ouvidos. Porque guarda isso. Você vai experimentar coisas na vida. A maneira como você interpretar essas coisas é o teu sistema, o que você acredita vai ser forjado. E dali vão surgir as tuas escolhas. E daí vão surgir os teus resultados. Essa é a hora de você cuidar, ver se nós estamos na fé. Amém. Essa é a hora de você olhar esse sistema todo e dizer assim, amém. O que Deus tem a dizer. E o que Deus tem a dizer, eu sei que plano eu tenho a respeito de vocês. Eu que sei o plano que eu tenho sobre a vida de vocês. E se vocês querem saber, clama a mim. E no momento que vocês me buscarem de todo o coração, eu vou me fazer achar. E eu vou revelar para vocês os meus planos. Mas eu é que sei. Pouco é necessário, meus irmãos. Ele é a resposta. Nele, amém? Nele está a resposta que você precisa.